Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Painel do Futuro, número 9, numa rúbrica criada aqui pelo nosso colaborador habitual, o arquiteto Ricardo Camacho, que aborda as áreas de intervenção estratégica para o Algarve no âmbito do PRR, Plano de Recuperação e Resiliência. Bom dia, Ricardo Camacho. Hoje, o que nos traz à antena? Eu até diria Algarve e não só. E não só, sim. E não só. E se calhar abria um pouco a discussão ao Alentejo, não é? E à Orla Costeira alentejana, sendo que neste momento o programa da Orla Costeira Especial Odeceixe, portanto, desde o concelho de Grândola até à fronteira com o Algarve. Até à fronteira com o Algarve, exato. Está neste momento em discussão pública, portanto são 220 km de Orla Costeira, que incluem 6 concelhos, e incidem imenso sobre a questão tão discutida da agricultura intensiva, não é? Principalmente na área costeira do concelho de Odmira. Não é? E, portanto, isto surge um pouco no âmbito de uma obrigação que todos estes planos de ordenamento da Orla Costeira, de alguma maneira, estão obrigados, não é? Ou seja, há uma revisão. Isto também acaba por ser verdade para Odeceixe-Burgal e Burgal-Vila Moura e Vila Moura-Vila Real de Santo António. Não é? Pronto. Tudo isto são diferentes planos de ordenamento da Costa Costeira e da Orla Costeira, e que de alguma maneira definem a forma como organismos como os PDMs, por exemplo, podem interferir naquilo que é a ocupação dos 500 metros da linha de mar, não é? E que de alguma maneira todos nós pensávamos que estavam salvaguardados, e cada dia que passa somos sempre surpreendidos com mais construções nos 500 metros e surge muitas vezes a questão mas como é que isto é possível, não é? Ou seja, como é que nós, depois de todos estes anos, depois do legislador ter definido uma teia legislativa que de alguma maneira proíbe a construção nos 500 metros da linha de costa, como é que é possível continuarmos ainda com construção nessa área, não é? E quem diz construção diz exploração agrícola também. Ou seja, de alguma maneira estamos a falar de intervenções que são intrusivas ao espaço natural. E aqui eu gostava de deixar bem assente que tão intrusiva é a construção como a própria exploração agrícola, não é? Com a aplicação massiva de herbicidas, inseticidas, exatamente, a interferência que existe a nível para além do uso de recursos hídricos dessa mesma área, assim como a poluição, como o João falou e muito bem, desses mesmos recursos hídricos. Lençóis freáticos e por aí afora. Exatamente. E aquilo que se põe aqui muito em causa, e eu acho que nesse sentido, ou seja, estes programas que estamos a falar, de alguma maneira programam o território. Eles chamam-se programas, são os programas da Orla Costeira, e estes programas programam o território por 10 anos. Ou seja, aquilo que se está agora a fazer serão os próximos 10 anos, e o último supostamente foi feito há 10 anos. Não é? E uma das grandes questões que aqui se coloca é se, aos olhos de hoje, se este espaço temporal faz sentido. E se este espaço temporal deve continuar a ser ou não instruído numa lógica de exploração de recursos, que é um pouco aquela que tem dominado a forma como nós olhamos para a paisagem e como olhamos para o território. Seja ele como proprietário de um determinado terreno, seja ele como usuário de um determinado espaço, turístico ou não turístico, não é? E nesse sentido a responsabilidade é um pouco coletiva, ou seja, nós quando criticamos a exploração agrícola no concelho de Odmira e tudo o que ela acarreta, não só em termos ambientais, mas também em termos sociais, como tem sido discutido nos últimos meses, temos que também ter a consciência
que fazemos parte desse ecossistema maior que usa ou que usufrui daquela exploração. Ou seja, isto não se traduz tudo em géneros, ou seja, nós não podemos aqui estar a dizer que só quem tem lá a exploração agrícola que é financeiramente beneficiado, mas nós fazemos parte do mercado para onde aqueles produtos alimentares são drenados. Consumidores, é? Potência. Como consumidores. Sim. E essa responsabilidade é uma responsabilidade que nós não nos podemos esquivar. Exato. Exatamente. E a responsabilidade é ainda maior quando falamos de turismo. Ou seja, eu acho que é cada vez mais importante nós assumirmos a responsabilidade do hotel que alugamos, ou do quarto que alugamos, ou do hotel no qual vamos comer, ou no restaurante de praia no qual vamos comer, porque o uso desse espaço é aquilo que justifica a presença desse mesmo espaço naquele território. O nosso carro, quando chega à praia, onde fica estacionado junto à praia, tudo isso é uma responsabilidade maior. E de alguma maneira, o programa da Orla Costeira acaba por, neste espaço temporal de 10 anos, ser muito perdulário relativamente a este impacto maior. Ou seja, estamos a falar de todo um ecossistema que, de alguma maneira, define as densidades de ocupação desse espaço. Seria, no seu entender, necessário reduzir os de 10, se calhar, para metade, talvez, não? Pronto, eu não sei se a questão vai só em termos de dimensão. Eu acho que se tem que pensar isto de uma forma até maior, não é? Porque estamos aqui a falar de uma dimensão que acaba por ser mais holística. Eu acho que nós temos é que tomar uma decisão maior sobre qual é a nossa atitude, por exemplo, face ao turismo. Ou seja, se vamos continuar a querer estar muito bem descansadinhos 15 dias ou um mês a apanhar banhos de sol, só porque estamos preocupados com as nossas férias, sem pensar no impacto que as minhas férias e as férias de mais 10 mil dos meus conterrâneos, que impacto é que elas têm num determinado território. Não é? E que impacto é que estas minhas férias, ao longo de 10, 20 sucessivos anos, vão ter nesse território para os próximos 2.000, 200.000 anos. Não é? E esta responsabilidade é uma coisa que eu não vejo de alguma maneira construída. Nas consciências. Exato. E estas discussões públicas dos programas e dos planos podem caminhar nessa direção. Ou seja, os movimentos cívicos, por um lado, têm caminhado nessa direção, mas estes programas e esta participação pública, eventualmente, devia ser acompanhada de sessões de esclarecimento, de todo um programa de comunicação, vamos assim dizer, por parte de entidades como a APA ou como a CCDR, que poderiam gerar junto das comunidades, e neste caso, estando nós a falar, por exemplo, no Algarve, das comunidades de residentes e das comunidades de residentes temporários, não é? De quem tem segundas habitações, não é? E isto, claro, que implica toda uma redefinição daquilo que é o papel do usuário. Ou seja, nós, por exemplo, quando estamos a falar em Armação de Pera, por exemplo, onde em breve vai ser construído um Lidl numa área muito central, provavelmente esse Lidl vai ser visto em função dos residentes locais, mas esse Lidl está a servir as segundas habitações. Porque em Armação de Pera já existem 3 ou 4 supermercados e, portanto, este Lidl só tem procura naquele sítio porque há estas segundas habitações. Então são estes residentes que acabam por, de alguma maneira, importar nesta discussão. Sem dúvida. E a mesma consciência, desculpe, João, alargava também à questão do comprador. Ou seja, mesmo em Armação de Pera, que legitimidade tenho eu, enquanto público maior, para criticar, por exemplo, o complexo que foi agora construído do Bayline em frente à Ribeira da Alcantarilha, e depois há uma lista de espera de compradores para este mesmo complexo. E o quê? Vamos achar que a responsabilidade disto é só da Câmara e de quem constrói? Então, e a responsabilidade de quem compra e de quem usa? Por exemplo, foi anunciado recentemente no projeto do Verde Lago, ao pé da Praia da Altura, foi anunciado que a fila de espera para compradores é uma coisa enorme, não é? Ainda dizem que não há dinheiro. E para concluirmos, Ricardo? Para concluir, eu diria que estes programas de discussão pública e essencialmente aqueles que têm um impacto maior numa paisagem que acaba por ser uma paisagem comum, ou seja, quando eu defino os 500 metros da Orla Costeira, eu estou a assumir que estes 500 metros estão a garantir o interesse público.
Não é? Ou seja, a não construção dos 500 metros é para garantir o interesse público e, em limite, o interesse público é a fruição do espaço natural. Como é que isso se traduz na responsabilidade? Que responsabilidade temos todos nós na manutenção deste espaço? Não é? Ou seja, a mesma coisa se estende a territórios como o Parque Natural, por exemplo, na Costa Vicentina. Que responsabilidade temos nós, enquanto comunidade, sobre ela e de que forma é que conseguimos, então, enquanto comunidade, ganhar uma consciência maior sobre a manutenção, a preservação, a monitorização, o acompanhamento destes espaços. Ok. Está dito. Obrigado uma vez mais pela sua colaboração. Em 2 dedos de conversa. Um abraço. Até à próxima. Um abraço. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.